Jesus não chorou por tristeza ou medo do que ele mesmo enfrentaria. Ele chorou por um amor não correspondido e por uma certeza dolorosa. Ele via além do ouro do templo e dos ramos de palmeira. Ele via o peso da incredulidade acumulado por séculos. Para ele, cada hosana era um eco de dor. Ele não apenas lamentou o presente, mas profetizou o futuro com precisão terrível. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão a ti e aos teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra. O erro fatal de Jerusalém? Eles confiavam em suas pedras, eles achavam que o tamanho do templo, a solidez das muralhas, os rituais, o dinheiro, que tudo isso era a garantia da proteção de Deus. Mas Deus não estava nas pedras, Deus estava nele, ali, chorando na sua frente. O que Jesus via era o tempo da graça escoando. Eles não souberam discernir a hora em que o Salvador veio. Eles desprezaram a visitação divina e se agarraram à segurança ilusória das tradições e da riqueza. E é aqui que mora a primeira grande lição para você. O coração de Deus se dilacera quando a humanidade, cega pelo orgulho e pela rotina, não reconhece o tempo em que ele está se manifestando. Quantas vezes Deus tentou te alcançar, te dar uma chance e te avisar, e você estava ocupado demais olhando para as suas pedras com o seu trabalho, suas posses, seus rituais vazios. Jerusalém não conheceu a hora, e você, o vento suave do entardecer, agitava os ramos e folhas das oliveiras, trazendo consigo o perfume do orvalho e da terra quente. Cada passo de Jesus sobre o monte parecia ecoar com peso de eternidade, enquanto seus olhos percorriam as ruas de Jerusalém, conhecendo cada curva, cada muralha, cada vida anônima que ali se movia. Um silêncio profundo, quase palpável, pairava em sua mente, interrompido apenas pelo murmúrio das multidões e o tilintar distante de vasos e portas. Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence. Lucas 19:42 parecia ressoar no espaço entre o céu e a terra, como uma advertência que atravessava gerações. Jesus enxergava além das torres douradas, além das tendas festivas, sentindo o peso de séculos de incredulidade e de corações endurecidos, e em seu íntimo, um lamento profundo se levantava, destinado àqueles que desconheciam a hora de sua visitação. A tristeza em seus olhos era tão intensa que parecia carregar o peso de todas as lágrimas que ainda seriam derramadas, e cada hosana que subia do povo transformava-se em eco de uma dor que poucos compreendiam, pois ele via a desolação futura, a ruína que viria sobre aqueles que o rejeitassem, o derrubar dos muros e dos filhos, o fim de uma segurança ilusória. Os sons da cidade se misturavam com a brisa, passos apressados, risos, o tilintar de moedas e o aroma das especiarias trazidas por peregrinos que atravessavam os portões de pedra. No topo do monte, Jesus permanecia imóvel, como que absorvendo cada detalhe, cada rastro de alegria e de orgulho que pairava sobre Sião. Seus lábios tremiam levemente e as lágrimas deslizavam sem pressa, refletindo a luz alaranjada do crepúsculo sobre seu semblante sereno, mas marcado por dor. Ele pensava nas futuras ruínas, nos filhos de Jerusalém lançados em tribulação, nos muros desmoronando sob o peso da desobediência. Cada visão de felicidade aparente do povo contrastava com a certeza de destruição que seu espírito conhecia, e o coração de Deus, que amava sem medida, se dilacerava em silêncio. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão a ti e aos teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Lucas 19:43-44 parecia arder em suas memórias como um aviso de amor doloroso, uma predição que antecipava o sofrimento e a cegueira do coração humano diante do chamado divino. A multidão continuava a aplaudir, erguer ramos de palmeira e cantar hosanas, mas para Jesus cada gesto era uma mistura de júbilo e agonia. Ele percebia olhares cheios de esperança, mãos estendidas em busca de bênçãos, rostos sorridentes que jamais compreenderiam plenamente o que ali se anunciava. Seus pensamentos se alongavam sobre cada família, cada criança,
cada sacerdote e fariseu que caminharam despreparados para a revelação de Deus em suas vidas. O sol mergulhando nas colinas fazia com que os muros do templo parecessem incandescentes, e o ouro dos portões refletia uma luz quase sagrada. Mas tudo isso não diminuía a certeza do sofrimento que viria, nem a angústia de que a cidade, cega para a visitação divina, estava prestes a enfrentar consequências que o tempo revelaria em destruição e lágrimas. O Filho do Homem chorava não por si mesmo, mas pelo destino de Jerusalém, cada soluço silencioso sendo uma prece de misericórdia por aqueles que não o conheciam, por aqueles que o veriam e ainda assim o rejeitariam. O vento do entardecer agora trazia um frescor leve, como se o próprio Monte das Oliveiras respirasse a agonia silenciosa de Jesus. Seus olhos percorreram novamente a cidade, demorando-se nas ruas estreitas e nos pátios sagrados, nos templos e casas dos homens. Cada pedra parecia carregar o peso da história, e cada muro narrava o testemunho de promessas quebradas e oportunidades perdidas. Ele via sacerdotes que se ocupavam de rituais sem compreenderem o sentido profundo, líderes que se vangloriavam de tradições sem amor e crianças inocentes, que cresceriam sem conhecer a visitação que agora se aproximava. Suas mãos se entrelaçaram em oração silenciosa, quase invisível, enquanto lágrimas continuavam a deslizar por seu rosto sereno, mas cheio de dor compassiva. Não era a antecipação de seu próprio sofrimento que o afligia, que era o destino de milhares de almas que, cegas para a graça, caminhariam para a ruína. Cada hosana ecoada nas colinas parecia-se com uma sinfonia de esperança e alerta, lembrando-o da missão incomensurável de salvar vidas enquanto o tempo se escoava. Jesus baixou ligeiramente a cabeça, como se quisesse absorver o peso de toda a história de Israel em seu coração. Ele contemplava os lugares sagrados, o Monte Moriá, o altar do sacrifício de Isaque e o local onde os sacrifícios diários subiam a Deus em fumaça e oração. Cada cena era viva em sua mente. O sangue dos cordeiros derramado dia após dia, os turíbulos de incenso que subiam formando nuvens espessas, o propiciatório que refletia a glória divina e a escada de Jacó que ligava a terra ao céu. Ele compreendia que cada ato de devoção e cada profecia pronunciada pelos antigos profetas não eram meros rituais, mas sinais de amor e mediação que apontavam para ele, o Cordeiro de Deus, o verdadeiro Salvador. Porém, ao lado dessa beleza e santidade, via a obstinação e a rebeldia do povo, o desperdício das bênçãos e oportunidades que lhes haviam sido concedidas e a fragilidade humana diante da presença divina. O coração de Jesus doía por Sião, por Jerusalém, por cada alma que poderia ter respondido e ainda assim persistiria em cegueira espiritual. A luz do sol agora se aproximava do horizonte, tingindo os telhados de Jerusalém de tons rubros e dourados e criando longas sombras sobre os templos e palácios. Jesus permaneceu imóvel, absorvendo cada detalhe da cidade que amava profundamente, sabendo que o futuro reservava dor e destruição àqueles que rejeitassem a visitação de Deus. Cada respiração parecia carregar a responsabilidade do mundo. Cada batida de seu coração pulsava em sintonia com a tristeza e esperança simultâneas de seu povo. Ele contemplava o Calvário à distância, o Getsêmani à vista, e a porta das ovelhas que conduzia ao sacrifício, mas nenhum desses lugares provocava medo em seu espírito. Havia apenas amor e compaixão, uma tristeza intensa, pelo que seria inevitável se o coração de Jerusalém permanecesse fechado. Haviam resistido à graça do céu, abusado de seus privilégios e menosprezado as oportunidades. Cada palavra antiga, cada advertência dos profetas, cada lei do Sinai parecia agora pairar sobre a cidade como uma sombra silenciosa. E Jesus, o Filho encarnado, sentia cada peso, cada consequência, cada esperança não correspondida, enquanto o mundo seguia seu curso em direção àquilo que apenas ele via e podia compreender plenamente. O sol mergulhava lentamente no horizonte, lançando sobre Jerusalém sombras longas e avermelhadas que pareciam estender a melancolia de Jesus sobre cada pedra e cada telhado. Ele permanecia silencioso, contemplando a cidade que amava profundamente, mas que continuava fechada à visitação divina. Cada gesto de misericórdia enviado aos homens, cada profecia pronunciada,
cada cura realizada, cada palavra de esperança dirigida aos aflitos, tudo isso ecoava em sua mente como sinfonia de amor não correspondido. Ele via os líderes religiosos que, por orgulho e cegueira, o rejeitavam, e os humildes que, embora tocados pelo Espírito, permaneciam confundidos entre a tradição e a revelação viva. Cada olhar que cruzava o seu semblante parecia carregar consigo a possibilidade de conversão ou condenação, e em sua alma, a dor do desapontamento se misturava ao impulso incessante de amar e salvar. O ar do entardecer parecia vibrar com esta tensão. A beleza do mundo exterior contrastava com o sofrimento interno do Redentor, que sentia o peso de cada coração endurecido, e mesmo assim, permanecia firme em compaixão e esperança. Jesus ergueu ligeiramente os olhos, contemplando os portões da cidade por onde entraria o Cordeiro. Cada rua, cada praça, cada colina parecia sussurrar os acontecimentos de séculos de história, os privilégios desperdiçados, os mensageiros de Deus rejeitados, e ainda assim ele permanecia incansável em sua graça. Que mais se podia fazer à minha vinha, que eu lhe não tenha feito? Isaías 5:4 parecia reverberar em sua mente, não como lamento, mas como declaração de amor inabalável. Ele sabia que cada cura, cada milagre, cada palavra pronunciada, era uma tentativa de guiar aquela vinha ao fruto da salvação. Cada gesto seu, cada sorriso, cada olhar compassivo, era um convite à vida, uma súplica silenciosa para que Israel retornasse à fé. A cidade, imersa em celebrações e rituais, continuava alheia à presença do verdadeiro Salvador. E o coração de Jesus, em meio à multidão, sentia a solidão de quem ama incondicionalmente e enfrenta a rejeição de seu próprio povo. A brisa vespertina agora soprava, trazendo consigo o cheiro das palmeiras, do incenso e da terra aquecida. E cada som da cidade se misturava à melodia da oração silenciosa de Jesus. Ele caminhava lentamente sobre o monte, absorvendo cada detalhe da vida que pulsava abaixo, cada alegria e cada ignorância, cada esperança e cada obstinação. Suas mãos permaneciam levemente erguidas, quase tocando o ar, como se quisessem envolver toda a cidade em abraço invisível de compaixão. Cada lágrima silenciosa refletia o peso da missão de 3 anos: curar, ensinar, libertar e amar, mesmo quando o bem era respondido com ódio e a graça com rejeição. Ele percebia que a humanidade se afligia sem compreender a fonte da salvação diante de si e que o amor de Deus, derramado em ondas incessantes, continuava a retornar mais forte, mais terno e inexprimível, diante da resistência e cegueira dos homens. Ainda assim, nada diminuía sua determinação. Ele viria, como sempre viera, para cumprir a vontade do Pai e oferecer a vida eterna àqueles que se voltassem a Ele. O céu sobre Jerusalém começava a escurecer, tingido de tons profundos de púrpura e cinza, como se refletisse a angústia que inundava o coração de Cristo. Do alto do Monte das Oliveiras, ele contemplava a cidade com uma mistura de ternura e dor insondável. Cada rua, cada pátio, cada templo parecia pulsar com histórias de fidelidade e infidelidade, bênçãos desperdiçadas e advertências ignoradas. Seus olhos marejados seguiam o contorno das muralhas, antecipando a aproximação do terror que se abateria sobre os habitantes. Inimigos cercando, muros derrubados, casas incendiadas, vidas ceifadas e a devastação que se estenderia através das gerações. O vento carregava o murmúrio de futuros gritos e lamentos, e mesmo assim, o Filho de Deus mantinha em sua expressão uma compaixão infinita, cada lágrima refletindo não apenas o sofrimento por si, mas a tristeza pela cegueira e obstinação de um povo amado e rejeitador. Cada hosana de celebração que ecoava de algumas vozes era para ele lembrança da urgência de arrependimento, do amor que ainda implorava e da justiça que já se aproximava. Jesus via a história de seu povo em sua totalidade, não apenas o presente, mas o futuro entrelaçado com as decisões atuais. Profetas haviam derramado lágrimas por Israel, alertando sobre a calamidade que viria, mas ele percebia agora que aquelas advertências haviam sido insuficientes. Seu olhar do alto do monte atravessava séculos e ele distinguia a destruição que se aproximava, hostes inimigas cercando a cidade,
Mães clamando por pão, crianças famintas, palácios e templos consumidos pelo fogo. E ainda assim, sua voz interior não era de vingança, mas de compaixão. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Mateus 23:37 ecoava em seu espírito, revelando a profundidade de seu amor imensurável e o desgosto pela rejeição de um povo que recebera tão grandes dons e oportunidades. O horizonte tremia sob a luz moribunda do entardecer, e Jesus permanecia imóvel, absorvendo cada detalhe da cidade que ele viera salvar. Ele percebia, além das ruínas e do sofrimento iminente, o destino espalhado de Israel pelas nações, semelhante aos destroços de um naufrágio abandonado na praia. Cada lágrima suas carregava a intensidade do amor divino, uma compaixão que buscava reunir filhos dispersos, proteger vidas e oferecer arrependimento. Mas diante da cegueira humana, cada gesto de misericórdia se via frustrado. O Filho de Deus, contemplando a taça da ira prestes a ser derramada, ainda se inclinava com ternura, desejando proteger e salvar, implorando para que cada coração se voltasse a ele. E não quereis vir a mim para terdes vida. João 5:40. E assim, naquela hora de presságios e advertências, cada suspiro do Salvador sobre Jerusalém era simultaneamente lamento e súplica, anunciando tanto a iminência da justiça quanto a eternidade de seu amor, inquebrantável, insondável e inexprimível, que buscava salvar mesmo diante da rejeição mais absoluta. O vento soprava leve sobre o Monte das Oliveiras, arrastando consigo o aroma das flores silvestres e da terra aquecida pelo sol poente. Jesus permanecia sentado no declive relvoso, os olhos fixos sobre Jerusalém, absorvendo cada detalhe da cidade, cada muro, cada torre, cada vida que ali se movia, sem que o povo compreendesse a visitação divina que se lhes apresentava. Seus lábios tremiam, e uma tristeza profunda, silenciosa e insondável atravessava seu semblante. Ele via não apenas os acontecimentos presentes, mas o futuro se desenrolando em terrível perspectiva. Destruição, cegueira espiritual e desolação sobre aqueles que rejeitariam a graça oferecida. Ao mesmo tempo, sua alma ardia em compaixão infinita pelas vidas que ainda poderiam ser salvas. O coração humano, tão frágil e obstinado, era alvo de um amor que se estendia além da razão e do tempo, e cada lágrima silenciosa de Cristo refletia o esforço incansável de reunir os filhos dispersos e conduzi-los à vida eterna, mesmo diante da rejeição persistente. Enquanto contemplava o templo, cuja majestade reluzia sob a luz do entardecer, Jesus lembrava-se da história de Israel, dos altos e baixos de sua aliança com o povo escolhido. Salmos e profetas narravam a benevolência de Deus, sua habitação em Sião, a eleição da tribo de Judá e a construção do santuário como lugar elevado de adoração. Ele sentia o peso de cada geração que houvera experimentado bênçãos, sem corresponder à misericórdia recebida. As lembranças do primeiro templo, erguido por Salomão com inspiração divina, e da promessa de que a glória da última casa superaria a primeira, preenchiam sua mente de um misto de admiração e preocupação. Mesmo o esplendor do segundo templo, construído por um povo que voltara do cativeiro, não apagava a dor da cegueira espiritual que se estendia até ele. Cada pedra, cada alicerce e cada colunata pareciam falar das oportunidades desperdiçadas e da necessidade urgente de arrependimento. Enquanto ele permanecia, silencioso e contemplativo, carregando sobre si o peso da responsabilidade de salvar aqueles que poderiam ainda se voltar ao Pai. As sombras da tarde alongavam-se pelos telhados e pátios, e a cidade reluzia como coroa de glória a coroar o monte sagrado, mas o olhar de Cristo ia além da aparência externa. Ele via a alma da nação, o coração endurecido pelo orgulho e pelo pecado, e antecipava os juízos vindouros que se aproximavam, sem, no entanto, perder a esperança de arrependimento. Cada memória dos profetas, cada aviso enviado por Deus, cada promessa de misericórdia, ressoava em sua mente como prece silenciosa pela restauração de seu povo. Ao contemplar os muros sagrados e os portais do templo,
Ele entendia que a glória futura prometida pelo Senhor, maior do que a da primeira casa, seria realizada por meio da sua obra redentora, através do sacrifício que em breve consumaria na cruz. E enquanto o céu adquiria tons profundos de púrpura, Jesus permanecia imóvel, com o coração carregado de compaixão e tristeza, contemplando a cidade amada que ainda não o conhecia plenamente, consciente de que sua vinda representava tanto oportunidade de salvação quanto advertência de justiça. O silêncio do Monte das Oliveiras envolvia os discípulos, enquanto o Mestre, com voz firme mas carregada de solenidade, dirigia-se a eles. Cada palavra pronunciada parecia pairar no ar, como se gravada no próprio tecido do tempo, capaz de atravessar séculos e ainda tocar a alma de quem ouvisse. Jesus falava do segundo templo, cujas pedras reluziam ao sol poente, mas que, por mais esplêndido que fosse em aparência, carecia da manifestação visível da glória divina. Nenhum fogo celestial descia sobre o altar, nenhuma nuvem de glória preenchia o santuário, e os símbolos sagrados, a arca, o propiciatório, as tábuas do testemunho, haviam perdido seu lugar. A presença de Cristo em carne, porém, transformava cada pátio, cada corredor e cada salão em um templo vivo, pois ele, o desejado de todas as nações, personificava a glória e a plenitude de Deus. Ainda assim, Israel havia se afastado daquele que lhes oferecia a salvação. A misericórdia já caminhava entre eles, e a desolação iminente permanecia como alerta silencioso. Os discípulos, admirados e inquietos, não podiam compreender inteiramente a magnitude da advertência. Seus olhos percorriam os blocos maciços de mármore, os portais dourados, cada ornamento cuidadosamente erguido durante décadas de trabalho e sacrifício humano, e a mente deles associava tais maravilhas a poder, proteção e estabilidade. Mas Cristo, com serenidade e autoridade, desviava o olhar do brilho exterior para a realidade espiritual. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Mateus 24:2. Cada palavra ecoava com peso de eternidade, deixando claro que a verdadeira glória não residia na riqueza ou na arquitetura, mas na presença viva de Deus entre seu povo. A reação dos discípulos misturava medo, espanto e curiosidade. Eles buscavam sinais, querendo compreender o momento e os sinais da vinda gloriosa do Mestre, sem perceber ainda a profundidade dos juízos e das misericórdias contidos em sua profecia. Cristo percebeu a confusão em seus corações e suavemente iniciou o delineamento dos eventos que se seguiriam, sem revelar tudo de uma só vez, pois o peso da verdade seria insuportável para aqueles que ainda não estavam preparados. Ele falou da destruição iminente de Jerusalém e do templo, de sinais que precederiam tais acontecimentos, e de como o mundo testemunharia engano, apostasia e tribulação. Ao mesmo tempo, sua profecia tocava o derradeiro desfecho da história humana, prefigurando o dia final, quando a justiça de Deus se manifestará em plenitude. As palavras fluíam densas de significado e emoção, e cada discípulo sentia no coração a tensão entre o temor do juízo e a esperança da salvação. O crepúsculo caía sobre a cidade, tingindo de vermelho os muros e os pátios, como prenúncio da destruição futura, e a presença de Cristo, em meio àquela paisagem de glória e fragilidade, lembrava a todos que a verdadeira segurança e vida não estavam nas pedras do templo, mas nele, na obra redentora que em breve se consumaria. Jesus mantinha os discípulos atentos, cada palavra sua reverberando no ar, carregada de autoridade e compaixão. Ele explicava que os juízos vindouros sobre Jerusalém não eram fruto de capricho humano, mas consequência inevitável da rejeição persistente ao Messias. Cada símbolo levantado pelos romanos, cada ato de profanação no lugar santo, seria um aviso inconfundível para os que desejassem escapar. Cristo detalhava que a fuga deveria ser imediata e total, sem demora ou hesitação, porque a destruição sobreviria com rapidez e severidade. Os que estivessem nos campos, nos vinhedos, sobre telhados ou dentro de suas casas, deveriam abandonar tudo e buscar a segurança nos montes, mesmo deixando para trás tesouros valiosos ou pertences pessoais, pois a preservação da vida e da fé exigia decisão instantânea.
A imagem da urgência e do perigo iminente pairava sobre cada discípulo, cravando em seus corações a necessidade de prontidão e confiança nas instruções do Mestre. O Salvador lembrou ainda da confiança ilusória que os habitantes de Jerusalém tinham em sua própria fortaleza, graças à magnificência de suas muralhas, torres e defesas naturais. A cidade, engrandecida pelo reinado de Herodes, parecia invulnerável aos olhos humanos. Mas Jesus enfatizou que a incredulidade e o pecado tornariam sua destruição certa e inexorável. Ele recordou aos discípulos que nenhuma obra humana poderia impedir os planos divinos. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24:35. A incredulidade persistente selaria o destino da cidade e do povo. Jesus ainda evocou o julgamento descrito pelo profeta Miqueias, denunciando os chefes corruptos, os sacerdotes guiados por interesses e os profetas mercenários que edificaram Sião com sangue e Jerusalém com injustiça. Cada detalhe reforçava a gravidade da obstinação humana e a necessidade de discernimento espiritual para compreender os sinais da ação de Deus. Cristo revelou a contínua longanimidade divina, que retardou por quase 40 anos a consumação do juízo, permitindo que os filhos, ignorantes da obra do Redentor, pudessem ainda receber a luz e a verdade. A parábola da figueira infrutífera ilustrava a paciência de Deus, que continuamente concedia tempo de arrependimento à nação rebelde. Corta-a, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Lucas 13:7. Contudo, essa misericórdia não eliminava a justiça, apenas a adiava, oferecendo aos filhos a oportunidade de aprender, compreender e reconhecer Cristo através da pregação dos apóstolos. Cada palavra proferida por Jesus naquele monte sublinhava a intercessão da graça e do juízo, mostrando que, mesmo diante da inevitabilidade da punição, a compaixão e a luz divina sempre estariam à disposição daqueles que buscassem voltar-se para Deus. A escuridão da noite envolvia Jerusalém, mas não impedia que sinais sobrenaturais surgissem, alertando os que tinham ouvidos para ouvir e olhos para ver. Uma luz intensa e inexplicável resplandecia sobre o templo e o altar, cortando a sombra do céu e refletindo nas pedras como brasas ardentes. Sobre as nuvens, figuras de guerreiros e carros de combate pareciam reunir-se em formação, prenunciando a aproximação da destruição. Os sacerdotes, imersos em suas tarefas noturnas, tremeram ao ouvir sons estranhos como ecos de milhares de vozes clamando e passos invisíveis marchando nos pátios sagrados. A grande porta oriental, pesada e imponente, abriu-se sozinha, movida por uma força desconhecida, espalhando terror entre os guardas e zeladores. Aquela cidade, outrora chamada Filha de Sião, agora era testemunha viva da retirada da proteção divina. O Senhor havia se afastado, e os que haviam rejeitado Cristo se viam completamente entregues ao próprio destino. O pavor se espalhava como incêndio entre as ruas estreitas e becos de Jerusalém. O povo, antes confiante em sua força e em sua cidade inviolável, agora se via impotente diante dos sinais que prenunciavam o juízo iminente. Famílias inteiras eram atingidas pelo ódio e pela violência. Inimigos tornavam-se aliados temporários, apenas para satisfazer interesses próprios, e a traição espalhava-se como sombra entre os lares. O sangue dos filhos e pais manchava o solo santo, enquanto a cidade se transformava em um campo de caos e desolação. Aqueles que se apoiavam em profetas falsos ou na segurança ilusória de Jerusalém permaneciam cegos à verdade. A proteção divina fora desdenhada, e agora o Senhor permitia que a consequência inevitável de sua obstinação caísse sobre eles. Cada ruído de guerra, cada clarão sobrenatural, cada gemido de dor anunciava que a profecia de Cristo se cumpria fielmente e que a justiça divina não poderia mais ser retardada. O horror crescia e se tornava palpável em todos os cantos da cidade. O cenário se compunha de portas abertas que não deveriam ceder, tremores de terra que sacudiam as colunas do templo e vozes misteriosas que clamavam pelo abandono do lugar santo. Os habitantes assistiam impotentes e aterrorizados, enquanto o poder de Satanás se manifestava através de suas paixões desenfreadas, tomando controle dos corações endurecidos. O ódio, a inveja e a crueldade
transformavam amigos em traidores, famílias em campos de batalha e cada rua em palco de violência e destruição. Jerusalém, outrora cidade do Altíssimo, via-se agora entregue à própria sorte, e o cumprimento exato das palavras de Cristo, que nenhuma pedra permaneceria sobre outra, tornava-se visível diante de todos. A presença divina se retirara, e os sinais da vinda do juízo resplandeciam com intensidade, lembrando que a misericórdia de Deus, mesmo prolongada, não poderia ser desprezada impunemente. O cerco de Tito transformou Jerusalém em um teatro de terror e desespero. As ruas estreitas, antes repletas de vozes festivas e cânticos, agora ecoavam lamentos e gritos de agonia. Famílias, enfraquecidas pela fome, buscavam desesperadamente algo para comer, roendo couro, peles e mesmo partes de seus próprios utensílios na mais absoluta miséria. Aqueles que ousavam sair à noite em busca de plantas silvestres enfrentavam a morte certa, e muitos não retornavam, vítimas de inimigos ou de saqueadores sedentos por lucro. Cada tentativa de sobreviver tornava-se um desafio mortal, e a cidade, repleta de inimigos internos e externos, transformava-se em um labirinto de medo e sofrimento. A luta diária para conseguir alimento parecia uma guerra sem fim, onde cada escasso suprimento se tornava uma moeda de vida ou morte. A fome, a violência e a desconfiança tornavam todos, vizinhos, familiares, aliados, suspeitos uns dos outros, e a cidade, outrora santa, transformava-se em um campo de horror insuperável. Enquanto Jerusalém sucumbia à fome e ao caos, a crueldade humana atingia seu ápice. Homens bem nutridos, aproveitando-se da necessidade alheia, impunham torturas desumanas para arrancar os últimos grãos escondidos. O sofrimento era amplificado não apenas pela escassez, mas pelo desejo egoísta de acúmulo de poder e provisões. Cada ação cruel reforçava o ciclo de desespero e morte, deixando claro que o juízo de Deus sobre a cidade era inexorável. Entre as pedras das ruas e os escombros, ecoavam os lamentos de mães, filhos e idosos, clamando por socorro em vão. As vis paixões humanas transformavam a sobrevivência em constante tormento, enquanto os sinais sobrenaturais antes vistos se cumpriam com precisão, mostrando que a proteção divina se retirara e que apenas os que haviam obedecido às instruções de Cristo tinham segurança. No entanto, em meio à destruição e à perversidade, a providência divina permanecia visível para aqueles que permaneciam fiéis. Os cristãos, advertidos previamente pelos sinais e palavras do Mestre, encontraram caminho seguro através do caos. A retirada de Céstio e o desenrolar da luta entre romanos e judeus proporcionaram-lhes passagem livre, e eles escaparam para a cidade de Pela, além do Jordão, longe da carnificina. Assim, o cumprimento das promessas e advertências de Cristo se manifestava com precisão. A justiça divina punia os obstinados e impiedosos, enquanto sua misericórdia preservava os que ouviam e obedeciam. Mesmo no auge da calamidade, a mão de Deus guiava e protegia os seus, transformando o terror e o desespero em oportunidade de salvação e fuga, demonstrando que a fé em suas palavras era a única proteção diante da destruição iminente. A destruição de Jerusalém atingiu seu auge em um cenário de desolação sem precedentes. Famílias despojadas de tudo viam o amor natural sucumbir à necessidade extrema. Maridos roubavam de suas esposas, filhos disputavam comida com os pais idosos, e mães, num ato de desespero absoluto, sacrificavam os próprios filhos para sobreviver. Cada detalhe da catástrofe cumpria as antigas profecias de Isaías, Deuteronômio e Lamentações, mostrando que a palavra de Deus se cumpria de forma inexorável. A fome e a peste não poupavam ninguém, e a afeição humana parecia ter se dissipado, deixando apenas um panorama de horror, crueldade e sofrimento extremo. A cidade, outrora centro da adoração e da glória de Israel, transformara-se em um palco de morte, onde a própria vida humana se tornava mercadoria de sobrevivência, e cada ato de compaixão era esmagado pela necessidade brutal. Enquanto isso, os romanos, sob Tito, buscavam subjugar os judeus pelo terror e disciplina militar. Prisioneiros eram açoitados, torturados e crucificados diante dos muros da cidade,
espalhando horror e servindo de aviso cruel aos habitantes. Centenas caíam diariamente, formando verdadeiros montes de cadáveres, de tal forma que os caminhos se tornavam intransitáveis. Cada execução simbolizava o cumprimento da maldição pronunciada perante Pilatos. O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Mateus 27 e 25. O cerco e a resistência fanática dos judeus transformaram a própria cidade em um campo de massacres, e toda tentativa de cessar a violência ou negociar rendição se chocava com a obstinada cegueira e presunção de seu povo. Tito, apesar de ser o comandante romano, demonstrava temor diante da santidade do templo e do cenário de destruição que se descortinava diante de seus olhos. Do alto do Monte das Oliveiras, ele contemplava a cidade e o templo, maravilhado e horrorizado com a magnitude do desastre, e ainda buscava apelar aos judeus para que poupassem o sagrado lugar. Mesmo com esforços eloquentes e com mediadores humanos como Joséfo, os habitantes se recusavam a ceder, atirando dardos contra aqueles que tentavam interceder. Nada poderia impedir o cumprimento da profecia de Cristo. A destruição era inevitável e não ficaria pedra sobre pedra. Cada recalcitrante ato de resistência apenas acelerava a consumação do juízo, demonstrando que a obstinação em rejeitar a misericórdia divina leva ao colapso absoluto, mesmo diante das advertências mais claras e dos sinais mais extraordinários. A destruição de Jerusalém atingiu seu clímax num cenário de horror incomparável. A obstinação dos judeus e seus crimes abomináveis dentro da cidade sitiada provocaram a indignação de Tito e a fúria de seus soldados. Apesar dos esforços do imperador para preservar o templo, a sede de saque e violência da tropa tornou impossível qualquer contenção. Durante a noite, em meio a lutas e tumultos, um soldado lançou uma tocha no interior do templo, e em instantes, o sagrado edifício se viu envolto em chamas. O fogo consumiu as salas de cedro, o altar e os tesouros, enquanto os soldados, estimulados pela ânsia de pilhagem, avançavam com espadas sobre os que tentavam refugiar-se. Milhares pereceram, e a exclamativa palavra Icabode, a glória se foi, ecoou por entre o desastre, sinalizando o cumprimento da profecia e a perda da presença divina naquele lugar. Tito, horrorizado e impressionado com o esplendor do templo, ainda tentou interceder junto à sua própria tropa, apelando para que cessassem a destruição e respeitassem o santuário. Mas o brilho dos tesouros, refletindo a luz das chamas e a sede de pilhagem da soldadesca, suplantaram qualquer autoridade, e o edifício foi consumido em poucos momentos. Os tetos de cedro ardiam como lençóis de fogo, as torres enviavam colunas de chama, e o ouro dos adornos reluzia em tons vermelhos e sinistros. Ao redor, os soldados corriam de um lado a outro, gritando e saqueando enquanto os habitantes observavam horrorizados, uns com desespero absoluto, outros com fúria impotente. O som das chamas misturava-se aos gritos e prantos, tornando o cenário uma visão de catástrofe total e inexorável. O massacre dentro da cidade superava em intensidade o espetáculo externo. Velhos, jovens, sacerdotes, soldados e civis, todos sucumbiam à carnificina indiscriminada. Milhares de cadáveres se acumulavam, forçando os legionários a trepar sobre eles para continuar sua obra de extermínio. O templo consumido, os muros derrubados e a cidade tomada, não restou pedra sobre pedra. Os sobreviventes foram capturados, vendidos como escravos ou dispersos, cumprindo-se de forma aterradora as palavras de Cristo e dos profetas. Jerusalém, outrora centro da glória divina, tornou-se símbolo eterno de desobediência, obstinação e julgamento, lembrando ao mundo que a rejeição da misericórdia de Deus conduz à destruição completa e inevitável. A história de Jerusalém serve como advertência viva sobre a consequência da rejeição da misericórdia divina. Os judeus, ao desdenharem o amor e a paciência de Deus, entregaram-se ao domínio de Satanás, tornando-se instrumentos de sua própria destruição. A destruição da cidade não foi um ato arbitrário, mas a colheita inevitável da obstinação, da incredulidade e da desobediência acumuladas ao longo de séculos. Cada advertência rejeitada, cada princípio divino ignorado, cada semente de pecado sem arrependimento,
contribuiu para o desfecho terrível que se abateu sobre Jerusalém. A cidade tornou-se, assim, exemplo de como a obstinação humana, quando desvinculada da restrição da graça, conduz à completa ruína e à ação destruidora do inimigo. A lição é universal. O poder de Deus mantém a humanidade dentro de limites seguros, impedindo que as más paixões e a influência de Satanás dominem totalmente a vida dos homens. Mas quando a misericórdia é desprezada, Deus retira sua contenção e os desobedientes colhem aquilo que semearam. O registro da destruição de Jerusalém demonstra de forma solene o ódio divino ao pecado e a certeza do castigo sobre os que persistem na transgressão. É uma advertência clara de que a resistência à graça divina e a recusa em atender aos rogos de arrependimento resultam inevitavelmente na devastação, seja de uma cidade, de uma nação ou, simbolicamente, de todo o mundo que rejeita a luz do céu. A profecia de Cristo acerca de Jerusalém antecipa, em dimensão ainda maior, o juízo final sobre a humanidade ímpia. Assim como a cidade foi consumida pelo caos e pela destruição, o mundo que rejeita o Evangelho verá o poder de Satanás se manifestar em sua plenitude, sem que a contenção divina o limite. No entanto, a promessa de salvação permanece firme. Todo aquele que estiver inscrito entre os vivos será resgatado. A segunda vinda de Cristo reunirá os fiéis de todos os cantos da terra, separando os obedientes dos ímpios. E assim como o antigo Israel colheu o fruto de sua iniquidade, os ímpios do mundo serão consumidos pelo esplendor da glória divina. Pois a presença de Deus é para eles um fogo purificador, extinguindo todo o mal e eternizando a justiça. A advertência de Cristo quanto à destruição de Jerusalém serve como modelo para a advertência sobre o juízo final. Assim como os discípulos foram prevenidos e puderam escapar da tragédia iminente, hoje todos os que observam os sinais de sua vinda têm oportunidade de se preparar e fugir da ira vindoura. O Salvador alertou que haveria sinais visíveis no sol, na lua e nas estrelas, e manifestações de angústia entre as nações, eventos que devem ser reconhecidos como prenúncios da iminente intervenção divina. Aqueles que atentam para esses sinais e respondem à orientação do Espírito não serão surpreendidos, serão guardados na luz, prontos para encontrar o Senhor em segurança. A vigilância é essencial, pois a proteção depende da prontidão do coração e da obediência à advertência de Cristo. O mundo atual, em sua rotina acelerada e absorção nos prazeres, negócios e ambição, encontra-se tão despreparado quanto os judeus estavam para ouvir a predição sobre Jerusalém. Líderes religiosos podem exaltar progresso humano e ciência, enquanto o povo se sente seguro e ignorante do perigo iminente. Então, como um ladrão que surge de repente à meia-noite, virá o dia do Senhor sobre os descuidados e ímpios, trazendo destruição e juízo para aqueles que não atentaram, para aqueles que não vigiaram, para aqueles que desprezaram os sinais de aviso. Ninguém será capaz de escapar sem que haja vigilância e resposta à orientação divina, porque o dia do Senhor virá com surpresa absoluta sobre os que negligenciam os sinais de sua vinda. A lição é clara. A história de Jerusalém é um espelho do destino dos ímpios no juízo final. Assim como naquela cidade a longanimidade de Deus foi desdenhada, e os que rejeitaram sua misericórdia colheram a ruína, hoje todos os que ignoram os sinais da intervenção divina se expõem à destruição inevitável. A mensagem de Cristo é um chamado à atenção constante e à preparação espiritual, a vigilância e a obediência à sua palavra. É um alerta para que ninguém seja tomado de surpresa, lembrando que cada aviso de Deus visa salvar. Cada sinal visível é uma oportunidade de escapar do desastre. E cada oportunidade ignorada torna o dia da ira mais certo e inexorável para os desobedientes. Se esta mensagem falou ao seu coração, deixe o seu like e compartilhe com alguém que também precisa ouvir esta palavra. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas reflexões da Palavra de Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida com paz, sabedoria e fé renovada a cada dia. Até o próximo vídeo. E lembre-se, o amor de Deus nunca desiste de você.